Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, 12 de dezembro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, em agradecimento por este instante em que nos conectamos com o alto, com o Pai e conosco, neste instante em que entendemos a criatura que somos, amados pelo Pai, nosso Criador. A partir daqui tudo se expande, tudo toma novo significado. E conectados com o Pai, agradecemos também ao seu enviado, nosso irmão mais velho, o nosso modelo e o nosso guia amado, Jesus Cristo. Também em gratidão por tudo que o nosso Mestre veio nos ensinar, por tudo que o nosso Mestre nos ensina através do seu Evangelho. Agradecer aos seus trabalhadores, aquele que cada um de nós recebe para nos cuidar, o nosso anjo da guarda. Também aqueles espíritos amigos protetores que nos inspiram e nos guiam com bons pensamentos durante as nossas jornadas diárias. Pedimos o amparo, a proteção e a inspiração durante mais este dia que se inicia. Que nós possamos valer a pena este presente, que é a vida, que é esta reencarnação, que é este dia. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma mensagem, um estudo, um conhecimento para hoje. Vamos ver o que nos vem. Então caiu hoje o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E caiu aqui para nós o item 3, que diz assim: todo aquele que se eleva será rebaixado. Vamos ver o que nos diz. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio deles, respondeu: em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza desta criança não encontrará o reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa, a mim é que estará recebendo. Isto está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então, vamos parar por aqui, porque o próximo item também é muito lindo, mas vai para um outro tema e acho que só aqui a gente já pode conversar um tanto sobre esta reflexão de hoje.
todo aquele que se eleva será rebaixado. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Vamos ver bem que começa com uma passagem onde os discípulos chegam, né? E perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Que tipo de pergunta é essa? A pergunta de uma criança, moralmente falando. Uma criança no sentido da nossa construção ainda tão pequena, que mede o valor das pessoas pelo cargo hierárquico que ela tem. Então, o que os discípulos queriam saber? Quem era o maior? Para quê? Para louvar aquele ser maior, né? Se remeter àquele ser maior, não perder tempo ali com seres que não eram tão importantes assim. Vejam bem o que os discípulos queriam saber. Quem era o maior do reino do céu? Talvez até não estivessem mal intencionados, mas o fato é que eles queriam, sim, por curiosidade, ou por esta forma que nós temos de ver as coisas, queriam saber quem era que mandava na coisa. E Jesus, com toda a sua sabedoria, chamou uma criancinha, colocou no meio deles e começou a ensinar. E disse que o que de vocês não for como esta criancinha, não entrará no reino dos céus, né? Vamos até ver aqui, ó. Quem é o maior? Jesus chama uma criança, coloca e responde: em verdade eu digo que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza desta criança não entrará no reino dos céus. O que acontece? Não era que Jesus estava disfarçando para não falar que o maior no reino... Claro que o maior é o Pai, é Deus. Mas se os discípulos estavam querendo saber se, além de Deus, existia outros importantes, Jesus os situou no sentido do que é importante. Não é saber quem é mais. É importante entender o progresso, o nosso progresso como criaturas. E quem são as crianças? As crianças são espíritos em evolução, que somos nós. E o que quer dizer? Que todos nós que não aceitarmos que estamos em marcha, estamos em caminhada e que somos muito pequenos, mas muito pequenos. Não vamos chegar ao reino dos céus, que era aquela alegria, aquela felicidade, aquela pureza que era imaginada. Hoje nós espíritas já entendemos que são várias reencarnações, que é um processo conquistado, com desenvolvimento, passando pelas questões para que nós possamos, no decorrer dos milênios aí, chegar, né, em estágios mais avançados. Mas na época se acreditava que era essa fração de vida curtíssima e aqui nós tínhamos que trabalhar muito para chegar num lugar perfeito. Era um salto daqui, desse estágio de extrema imperfeição para um salto, né, perfeito. Ou então, total imperfeição. E hoje nós sabemos que não era assim. E Jesus quis aqui dizer isso. Todo aquele que não entender, que não for como essa criancinha, não vai chegar no reino dos céus. E o que fica para nós? Será que a gente já entende nossa pequenez? O nosso tamanhinho? Que somos criancinhas? E todos nós somos. Quando a gente entende, a gente tira um fardo das costas, porque nos colocamos em devoção ao Pai. Em submissão não é uma submissão no sentido pejorativo. É de entender que existe uma inteligência acima de nós que nos guia e que nos dá os caminhos, as possibilidades e que está no controle. A gente sempre fala aqui, não podemos perder de vista que Deus sempre está no controle. Então é isso que fala, muito bonito, né? E depois ele ainda fala: porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. O que é esse se humilhar?
é a gente baixar a guarda e entender o lugar exato em que estamos. E não ficarmos tentando nos colocar em posições que não temos, porque a gente pode até ter uma posição enquanto reencarnados aqui nesse planeta. A gente pode ser o maior do planeta Terra, o presidente, não sei, o rei, mas quando desencarnarmos não somos nada. Se nós não nos vermos como esta criancinha, quando nós chegarmos lá, o reino dos céus vai ficar complicado. Foi isso que Jesus quis dizer. E como a gente precisa refletir sobre esse assunto todos os dias, para que a gente não perca o sentido da nossa vida, desta existência, do porquê estamos aqui. Aproveitarmos as nossas profissões, as nossas famílias, os nossos amigos, o nosso convívio social, para sermos o melhor que pudermos, aproveitarmos, mas entendendo o que somos e o quanto insignificante é somente uma existência, né? Diante de uma vida imortal, de espíritos imortais que somos. Muito lindo, né? Muito lindo. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui. Perturbação dos espíritos. Está em retorno dos espíritos ao mundo espiritual. Então, o assunto é o retorno dos espíritos ao mundo espiritual e Kardec vai perguntar o seguinte aos espíritos: a alma tem consciência imediata de si mesmo logo após deixar o corpo físico? Então, Kardec pergunta: quando desencarnamos, imediatamente já temos consciência do que aconteceu, onde estamos, o que somos? Imediatamente, assim, desligou, já tem total ideia? Aí os espíritos vão responder: consciência imediata não é bem o termo. Ele permanece em algum tempo em estado de perturbação. Bom, nós não vamos nos aprofundar hoje no que é a perturbação. Fato é que todos nós passamos por um período que nós chamamos, um período que nós chamamos de perturbação. Desencarnamos e passamos por um período de perturbação, um estado de perturbação. Quanto tempo dura? Depende de cada espírito. Depende do quanto de conhecimento ele tem do que está acontecendo com ele. Depende da moralidade, porque ele pode até não ter conhecimento sobre as questões ali do que acontece no desligamento do espírito, mas ele pode ser um espírito bom, moralizado. Aí a espiritualidade, com todo o mérito que aquele espírito tem, auxilia nesse período para que aquele espírito não sofra muito tempo, porque acontece rapidamente o seguinte: quando nós desencarnamos e não temos consciência de que a vida continua, pode ser assustador para o espírito, né? Então ele pode ficar ali tentando entender o que aconteceu, se ele desencarnou e como que ele ainda está vivo, igualzinho como aqui, só não está mais no corpo. Muitos espíritos, quando especialmente não tem este tipo de conhecimento, ficam ali sem entender. Muitos até nem se dão conta que estão desencarnados. E o período de perturbação é um estado que fica ali, um período que depende, varia muito, muito. Pode ser segundos, podem ser horas, podem ser dias, tá? Então, não vamos nos aprofundar nessa questão aqui. Numas próximas a gente vai falar um pouco mais sobre a perturbação. Então, a gente não desencarna e fica imediatamente consciente de tudo. Passamos por esse período aí, que é como quando estamos nascendo, né? O bebê tá ali na barriga e vai acontecer o processo do nascimento. Mal comparando isso, que é um estágio de sofrimento, entre aspas, né? Aquele processo, mas que precisa acontecer.
Tá bem? Vamos encerrar então, fazer a nossa prece de encerramento. Quem quiser pegar uma água, sua garrafinha, vamos fechar os olhos e agradecer mais uma vez ao Pai pela oportunidade bendita de termos estado juntos aqui, refletindo um pouquinho, estudando, que nós possamos colocar em prática de alguma maneira o que aprendemos, o que refletimos e pedimos para isso o amparo da espiritualidade amiga no decorrer do nosso dia, das nossas tarefas, e que nós possamos à noite ir deitar na certeza de que fizemos o nosso melhor. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.